De texto. O texto ele pode ser literal e não literal. É necessário que o leitor reúna determinadas condições, possua a competência correspondente às mensagens do texto e do discurso, domine os traços de referência do conteúdo e busque no texto a mensagem pretendida pelo autor. Utilize ainda estratégia e habilidades adequadas ao exercício da compreensão e da interpretação. O texto literário e o texto não literário. O texto literário tem uma dimensão estética, dinâmica, possibilita a criação de muitas e novas relações de sentido, com predomínio da função poética da linguagem. É um meio importante de reflexão sobre a realidade, ressaltando-se um processo de recriação dessa realidade. A produção de um texto literário envolve a valorização da forma, que seria o uso literário da língua caracterizado por um cuidado especial com a forma, visando dessa maneira explorar os recursos e sistemas de linguagem. Ele é explorado normalmente para caracterizar um texto literário. A reflexão sobre o real, em um lugar de apenas informar sobre o real ou de produzi-lo, a expressão literária é utilizada principalmente como meio de refletir e recriar a realidade. O texto literário tem um caráter ficcional, ou seja, interpreta os aspectos da realidade efetiva de maneira indireta, recriando o real num plano imaginário, refletindo a experiência cultural de um povo. O texto literário contribui, então, para o fortalecimento da identidade nacional de um país. O Brasil possui características culturais que prescindem serem revitalizadas e valorizadas. As artes desempenham também um papel muito importante. A reconstrução da linguagem. O texto literário, o uso estético da linguagem, se propõe a criar novas relações entre as palavras. Na verdade, um texto, um livro, ele pode levá-lo, o leitor, ao local em que aquele que expõe a ideia o quer. Ele adentra no nível dos personagens, ele adentra no cenário dos personagens e ele viaja através da leitura. A multissignificação de um texto literário está relacionada aos usos das metáforas e das metonímias. Na verdade, metonímias são figuras de linguagem. Os autores literários se utilizam das figuras de linguagem para transportar, muitas vezes, uma linguagem coloquial, de certa forma falada no dia a dia, para uma linguagem diferente, uma linguagem subjetiva, uma linguagem poética e referencial ao enredo em si.